Gratidão. E aqui a gente vai falar sobre a sincronicidade, né? Como a gente percebe, né, a sincronicidade através das energias, né? Então, o mundo sutil, o eu superior, fala através da energia, do nosso corpo energético, né? Então, o que nós recebemos, que nós sentimos, que nós intuímos, que nós emanamos, todo esse movimento vem do eu superior, né? Então, o eu superior, ele fala uma linguagem energética. Então, a energia é o nosso principal ativo, né? Por quê? Porque o que nós vamos receber do eu superior vem através dessa energia, que vai produzir um sentimento, que vai produzir uma sensação e que vai trazer uma informação, um conhecimento. E vai projetar fora para a gente as sincronicidades. Então, o alinhamento entre mente superior, a mente física e todo o nosso aparato, o nosso veículo, precisa estar alinhado para poder perceber e receber. Quando a gente está unido, a gente está no estado de presença, a gente vai perceber as sincronicidades e o movimento da energia. Então, com o portal que aconteceu no dia 21, né, então 21 tem um portal que trouxe uma inteligência superior para uma frequência, uma energia de uma inteligência maior, uma inteligência ativa para o planeta. O que significa essa inteligência ativa? Uma inteligência superior. Uma inteligência superior trabalhando sobre nós significa que vai mudar a nossa atividade. Então, como a gente fazia as coisas, a gente vai passar a fazer de outra maneira. Por quê? Porque existe uma inteligência atuando sobre nós para mudar a forma como a gente faz as coisas. Então, a gente sempre, né, tem em cada ciclo, em cada movimento da nossa existência, da nossa evolução, a gente vai fazendo as coisas de uma maneira. Ou o nosso foco está em um determinado ponto, em um determinado lugar. Então, a gente começa fazendo atividades mais físicas, né? Então, atividades físicas, passa a buscar alimento, comida, bebida, coisas físicas, né? A gente vai aprendendo a fazer atividades nessas dimensões físicas. Depois a gente vai trabalhando a mente, começa a ter atividades intelectuais e etc. Então, isso tudo acontece porque existe uma inteligência superior que está associada a uma energia, padrões energéticos, que são os raios cósmicos. Então, o principal raio é um padrão energético que está no planeta nesse momento para ajudar os seres a romperem as suas crenças, os seus paradigmas, as suas dificuldades, é o terceiro raio, ou seja, é a mudança da forma como a gente faz a nossa atividade. Que é aquela história, se eu faço sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, eu não posso querer resultados diferentes, né? Se eu sempre estou fazendo do mesmo jeito, não posso querer relacionamento diferente. Se eu sempre estou andando nos mesmos lugares, não posso querer ver paisagens diferentes. Então, essa inteligência ativa, ela vem para auxiliar o planeta a mudar, para que os seres mudem a maneira de ser. Então, a atividade inteligente é uma organização do terceiro raio que está ligada a uma mestra, né? Mestra Rovena, né? Há diversos mestres, mas essa é uma das principais, como um arquétipo, né? Que governa essa inteligência ativa, essa inteligência superior, essa inteligência maior, essa inteligência do nosso eu divino. Então, como é que ela faz isso? Por que essa energia é feminina? Né? Então, ela vem de um ser feminino e tem uma grande cor, né? Uma grande luz que emana desse raio, que é o raio rosa. Então, essas sincronicidades, isso é uma sincronicidade. Né? Então, a gente vê que no dia 21, né, 2 mais 1 é 3, então, terceiro raio, abriu-se um portal para uma inteligência superior que governa a nossa atividade, a atividade humana, para que ela se torne inteligente. Ou seja, como é que eu vou ter uma atividade inteligente se eu não estou conectada ao meu eu superior? Então, obrigatoriamente, entre aspas, obrigatoriamente,
essa energia nos leva a um ponto mais elevado da nossa consciência para a gente poder trazer essa energia, esse raio, essa forma de fazer baseada no amor incondicional, que é o rosa, né? Então, rosa é uma cor do amor incondicional. A rosa é uma cor que remete a amor, que remete ao bem-estar, que remete ao coração, que remete a fazer as coisas através do coração. Então, o terceiro raio, se ele não estiver bem trabalhado em nós, vai gerar uma ação compulsiva ou destrutiva. E é por isso que essas energias, quando elas vêm de um nível mais elevado de nós mesmos, elas vêm nos ajudar a deixar de fazer as coisas de uma forma compulsiva e se render a uma energia superior ativa. Porque quem que é o ativo, né? Ativo nesse caso, né? O que está ativo para que a energia se torne ativa? A energia para estar ativa precisa da participação do Espírito Santo, né? Do Espírito, da alma, precisa da ativação da nossa percepção espiritual para que a energia se torne ativa. Senão ela se torna uma energia estagnada que está esperando, né? Ou seja, aquela energia que desce e não vai para lugar nenhum. Ela está esperando sentada que alguma coisa aconteça. Então essa energia não está ativa. Por que ela não está ativa? Porque está faltando um conjunto de outras energias para fazer essa energia funcionar. Então, dentro de uma humanidade que não trabalha a evolução, ela vai ficar perdida dentro dessa energia. Por quê? Porque é uma energia que vai mover a pessoa para uma ação construtiva colaborativa. Mas se ela está com essa energia dispersa, ela vai desperdiçar a energia para tudo que é lado e não vai utilizar bem essa energia para a sua própria transformação. Então, como é que a gente se transforma? A gente se transforma mudando a nossa maneira de fazer as coisas, né? Mas como a gente vai fazer diferente se a gente não tem um raio, uma energia, um conhecimento, uma sabedoria para fazer diferente? Então, a pessoa fala, não, eu quero fazer diferente, mas não sei como. Eu tenho que fazer um curso? O que eu tenho que fazer? Então, que raios, né? Que raios, no bom sentido, não pejorativo, né? Que raios o terceiro raio precisa para operar conscientemente e fazer a gente ter uma ação? Vou fazer uma única ação, que pode ser mínima, mas tem um impacto gigantesco. Então, é aquilo que você faz e que muda tudo. Que é, por exemplo, quando você toma a decisão de seguir o caminho evolutivo. É uma pequena decisão, entre aspas, né? Você toma e fala, eu quero seguir o caminho evolutivo. E quando você toma essa ação, se abre um monte de coisas, mexe com todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você tomou uma pequena ação, aparentemente pequena, mas você tomou a ação certa. Então é a ação que rompeu com todos os outros padrões energéticos que estavam cristalizados, os que estavam parados, os que estavam sem uso, os que estavam esperando. Então você se moveu para uma ação inteligente. Então, quem atuou? Quem, em termos de energéticos? O terceiro raio. Mas ele precisou do quê? Da sua vontade. Então aí, o terceiro raio nunca vai funcionar a inteligência ativa se não tiver o primeiro, que é da vontade. A vontade. Poder. O poder pessoal. Eu quero me mover em outra direção. Então, eu tenho essa vontade, eu vou mover o que for, eu vou fazer a montanha sair do lugar, porque eu tenho essa vontade. Então, quando você toma essa ação baseada na vontade, não na compulsividade, mas na vontade de mudar, ele vai acionar essas energias da inteligência superior que vai vir para te mover para fazer algo que você nunca fez. Só que aí,
mora o grande perigo, né? Porque você fala, tá, agora eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso que eu nunca fiz, mas como é que vai ser isso, né? De que forma que eu vou fazer isso? Então você precisa de uma orientação superior, né? E muitas vezes não temos ainda, porque falta, ainda entre aspas, não está desperto, não acordou o segundo raio, que é o raio da sabedoria. Porque aí a gente começa a entrar na mente, cavocar conhecimentos, experiências passadas, memórias, para ver se a gente chega em alguma coisa útil para a gente fazer esse movimento. Mas não vai encontrar nada. Por quê? Porque a sabedoria vai vir da alma. Ele vai vir de outro núcleo que precisa acordar, despertar para se unir a essa inteligência maior. Então, aí, nesse momento, o planeta está ativo no terceiro. Não que os outros não estejam, os outros também estão. Mas, de alguma maneira, eles já vieram. Será que a gente percebeu? No primeiro e segundo já chegaram. Mas a gente está agora no terceiro. Que é a gente ter uma ação no mundo que muda o mundo. Aí você fala, mas eu não posso mudar o mundo. Não, mas se você está mudando a si mesmo, vai mudar e vai mexer com as tais linhas de tempo, que esse é o objetivo. Então, a inteligência ativa é trazer uma ação concreta à manifestação daquilo que tem que ser manifestado no mundo, é a realização na matéria, na forma da energia do terceiro raio dentro da nova linha de tempo. Então, é como se a gente dissesse agora, então deixa eu ver, aquela cidade que eu imaginei, agora ela vai aparecer? Agora vai aparecer. Então, a gente começar a fazer o movimento daquilo que a gente plantou dentro de nós mesmos, né, as sementes que começaram a germinar, e é o momento de frutificar. Então, esses três raios, eles andam em conjunto, né? Não é uma coisa separada da outra. Porque se eu tenho vontade de fazer algo, eu tenho que ter a inteligência que vai me mover para fazer, mas eu preciso da sabedoria, porque senão aquilo não tem sustentação. Por quê? Porque sem a sabedoria a gente vai fazer um curso em algum lugar e vai começar a repetir padrões que não estão mais na Terra, vamos chamar assim, porque não tem mais sustentação, que é o velho sistema ruindo, caindo, que é aquela escola técnica que não tem mais alunos. Que inteligência ativa você vai pôr lá para fazer os alunos virem? Sem sabedoria. Você pode mudar o nome do curso, pode mudar o conteúdo do curso técnico, pôr outro nome, inventar outra coisa. Mas sem a sabedoria, aquilo não vai ter sustentação. Por quê? Porque aqueles alunos precisam evoluir, eles não precisam fazer mais curso técnico, eles precisam de sabedoria. Eles precisam crescer na vida, eles precisam aprender mais deles mesmos e então a gente vê realmente que tipo de técnica ou de habilidade é necessário. E aí a gente vai perceber que a grande parte do que está lá, daqueles cursos técnicos, o robô vai fazer. Não precisa de pessoas, de seres humanos para fazer aquilo. Então, o robô já chegou e já está vindo. E vai trabalhar a nosso favor em atividades operacionais. Porque a atividade operacional não precisa de ser humano. É operacional. Você opera uma máquina, coloca um sistema que repete e vai fazer aquilo. Mesmo assim, tem coisas que nem para robô, porque não, elas nem o robô vai precisar, porque não precisa fazer mais aquilo. Então é isso que a gente tem que perceber agora, o movimento da inteligência nossa aplicado a quê? Que tipo de atividade a gente está? A gente está voltado para a nossa evolução, para o nosso crescimento, ou a gente continua fazendo coisas que não vão servir mais para a nova Terra? Né? O que são as profissões? Que habilidades? O que vai demandar na nova Terra? Que desenvolvimentos de capacidades superiores? Como é que eu faço isso? O que eu preciso saber? O que eu preciso conhecer? Né? Para poder operar e funcionar dentro de uma nova Terra. Então é aí que a gente tem que entrar
E essa energia está aí ativa para nos ajudar a perceber quais são essas atividades. Que profissões? O que vai acontecer? Vamos precisar de quê na quinta dimensão? Terapeutas? O que a gente precisa? Médicos? Como é que é essa medicina? Como é que vai funcionar isso? Se o ser consegue curar a si mesmo, será que a gente precisa daqueles tipos de médico? Então, tudo isso está em jogo agora, ou seja, toda a remodelagem, a reconfiguração do sistema para operar dentro de um nível de alta frequência. Então, alta frequência significa que temos mais acesso. Acesso a quem? Acesso à informação, acesso ao conhecimento. Então, se eu tenho mais acesso ao conhecimento, eu preciso cada vez menos daquilo que está em determinados lugares. Então, eu estou acessando internamente aquela informação e estou recebendo o que é necessário. Então, como é que o sistema fora vai funcionar? O que no mundo externo vai ser projetado através do meu mundo interno que realmente precisa ser manifestado, ser vivido, ser externalizado, ser construído? Eu preciso construir o quê? Casa de cristal? Como é que vai ter fora? Como é que é essa realidade externa a partir de um nível de alta frequência, um nível de evolução onde nós acessamos, vamos imaginar que a gente tem 100% de informação. A gente, dentro do nosso sistema, está acessando 80%. Então, se eu como sistema, eu sou um banco de dados, eu tenho acesso a milhares de informações, como é que a vida externa vai proceder? Como é que ela vai se organizar? Que sociedade é essa? Como é que é essa cultura? Como é que é esse modelo? Onde as pessoas são mais evoluídas. Elas estão dentro de uma inteligência superior e elas operam umas com as outras de uma maneira integrada. Ou seja, eu consigo me comunicar com uma pessoa, né, mentalmente, eu consigo ter uma capacidade expandida, né, eu consigo ter uma visão mais ampla. Então, vamos imaginar que a gente tem 10% das pessoas vivendo assim. Como é que como é que vive? Como é que isso é feito? O que fora muda? Então, a gente vai perceber que a vida superficial tende a deixar de ser superficial. Então, quando um ser, uma superfície da Terra, você tem milhares de casinhas todas uma em cima da outra, tudo bagunçado, prédio, poluição, tudo isso, se você está organizando um mundo interno e você está vendo que não é necessário que as coisas sejam desorganizadas, porque você está se reorganizando, o projeto, né? A engenharia, externamente, esse projeto tem que mudar. Ele tem que passar a ser algo organizado, algo que tem harmonia, algo onde a paisagem, ou algo onde os reinos se integram com as moradias, né? Então, as cidades inteligentes não são aquelas cidades high-tech, aquelas cidades tecnológicas. Não é nada disso. A cidade inteligente, ela vai unir o ser, a vida, vive da vida natural do ser, aos reinos, vegetal, animal, etc., com a harmonia das coisas. E não mais essa fragmentação, ou seja, por que a gente precisa de 50 shoppings, de 100, 300... Isso é a destruição, isso é a fragmentação do sistema que levou os seres a destruírem a natureza e venderem parcelado. Então, dentro de um movimento de alta frequência, a consciência, ela vai se harmonizar e ela vai projetar, porque a consciência vai manifestar na matéria o que é necessário e não supérfluo. Porque é assim que opera um sistema de alta frequência. O sistema de alta frequência não vai lá na floresta e destruir mais do que tirar mais do que pode. Então ele vai saber qual que é a capacidade de manipular aquilo de forma a não destruir e retirar o alimento. Então tudo isso começa
a acontecer a partir desse momento, né, entre aspas, esse momento, mas com essa energia da inteligência ativa. Então, a inteligência ativa começa a reorganizar tudo. Isso aqui vai para lá, isso aqui vai para cá, isso aqui é supérfluo, isso aqui é lixo, isso aqui destrói. E assim a natureza começa a operar. Então, ela começa aqui, vai, inunda, destrói, ali passa fogo, mais ou menos assim. Não que isso seja uma coisa... Existe uma forma de se fazer isso, a natureza tem a sua inteligência, porém nós temos que ter a nossa, junto à inteligência superior, para que a gente possa equilibrar isso. Porque se a gente, com a gente mesmo, gera, como essas pessoas, né, que geram guerras, conflitos, elas estão atraindo e trazendo para elas o cataclismo, a destruição. Então o sistema se autodestrói rapidamente com a inteligência ativa. Porque a inteligência ativa é uma energia que desce para nos auxiliar a mudar a forma como fazemos as coisas para uma forma inteligente. Ou seja, não vou mais destruir, já aprendi. Não vou mais fazer algo além do que é necessário, determinada coisa. Então, a gente dosar e equilibrar essas coisas para que o sistema não entre em colapso. Agora, o sistema que entra em colapso é o sistema que está não mais sustentável por uma energia dessa. Porque a inteligência ativa ela está operando o sistema no planeta inteiro. Então a energia vem para todo mundo recebe. Mesmo aquele que está em guerra. Mas se ele usa aquela energia ao contrário da sua da forma como ela vem, da forma como ela deveria ser utilizada, ou seja, ao contrário do que é positivo, do que é mais elevado, para ajustar e equilibrar aquela situação, ela vai desequilibrar mais ainda a situação. Então é o momento de a gente aprender, né, a perceber essas energias e trabalhar com elas. Porque quando a gente usa essa energia da inteligência superior, está te mostrando, não, em vez de ir para cá, vai para lá. E você faz esse movimento, você está seguindo o movimento da energia, que é o movimento que você tem que fazer na sua vida. Então, o terceiro raio está presente e aí a sincronicidade, né? O que acontece? Por exemplo, dia 21, né? 2 mais 1, 3 é 3, né? Terceiro raio. Aí começa a aparecer, você começa a se sintonizar com esse terceiro raio, ele começa a aparecer. Aí eu fui brincar, né? Com esse negócio do terceiro raio, e falei, deixa eu tirar aqui uma carta do tarô do Osho, né? Que é o Osho, né? Um mestre ascenso que passou por aqui, fenomenal, né? Que trouxe muitos ensinamentos de uma forma muito simples, né? Então, o que o tarô de Osho me trouxe quando eu tirei? Ele trouxe o 3. Veja a sincronicidade, gente, é tão fantástico, né? E o 3, na carta do tarô de Osho, mostra a celebração. Então, você vê aqui que são 3, né? Celebrando, né? Então, são energias femininas celebrando, novamente. Né? Então, falando da mestra, a Rovena, do raio rosa, da energia da inteligência ativa, do yin, ou seja, a necessidade do equilíbrio. Por isso, a energia feminina é a energia do yin, a energia do equilíbrio, de fazer a ação a partir de dentro, do interno para o externo, e não mais aquela inteligência que parecia ativa, mas era uma inteligência compulsiva, que é aquela ação sem parar, né? Então eu faço uma, faço outra, e vou chutando e vou ver se dá certo. Não, é uma ação inteligente, feminina, que exige sabedoria, exige a vontade de fazer, exige a sabedoria e então vai ser ajudada. Aí vem o eu superior, a inteligência superior, e te move na direção correta, para você fazer a ação correta. Então, o planeta inteiro, nesse momento, a gente tem presente essa energia, para mudarmos as nossas atividades, a forma como nós vemos as coisas, né? E a forma como nós atuamos no mundo. Por quê? Porque tudo agora vai estar em sintonia com o grande espírito, com a mente superior, com o eu superior, com as leis superiores. Então, o que acontece com essa sincronicidade também? A abertura de um grande portal
Os portais multidimensionais, né, são justamente o que é multidimensional o portal. É a gente transitar de uma dimensão para outra, né, a gente sair de uma frequência e entrar em outra, existem portais. Por quê? Porque existe proteção. Portal, proteção, existe proteção. O que é essa proteção? Eu não posso chegar hoje e falar assim, não, sabe o que quer? Eu quero ver se eu me comunico aí com alguém da sétima dimensão, e eu vou lá, sabe, e faço qualquer coisa e falo, deixa eu ver se eu encontro alguém lá em cima. Né? Então, não é uma coisa desse tipo. Né? Então, por isso que não é uma brincadeira. Né? E não é algo que a gente pode fazer sem contato com o nosso superior, sem autorização, sem o nosso trabalho interno, sem que aquilo tenha realmente vindo. Né? Quando a gente faz com outras pessoas, aquilo veio para que a gente fizesse aquele apoio, veio para que aquilo se desse. Então, tudo é organizado pelo eu superior, né? Pela mente superior, pelas energias superiores que colocam pessoas no caminho uma das outras para, muitas vezes, acessar em conjunto esses portais, essas passagens multidimensionais. Então, essa passagem, esse portal multidimensional, quando foi principal, que trouxe as energias, né, as novas energias para a Terra, novas energias, nessas novas energias já estavam presentes os nossos irmãos, nossa comunidade, toda essa comunidade extra, né, planetária. Por quê? Porque esses seres são os responsáveis por trazer, por abrir a oportunidade, abrir o planeta daquela prisão, né? Tirar o planeta daquela prisão, expandir o planeta para que as leis superiores possam operar no planeta. Porque enquanto temos leis humanas todas desorganizadas, cada um cria um artigo primeiro, segundo, terceiro, aquilo não funciona. Então a gente precisa de leis superiores que atuam na nossa consciência, que movem e mudam o nosso comportamento através dessa inteligência ativa. Então esses portais, eles são passagens onde as energias cósmicas podem adentrar o planeta e auxiliar os seres a expandir a consciência, trazendo a sabedoria que eles precisam e trazendo a inteligência ativa, para que a forma deles trabalharem seja outra. Né? Então, eles não estarem mais em empregos e trabalhos onde eles são escravizados, mas estarem em atividades criativas, onde eles se desenvolvem, onde eles aprendem, onde eles colocam em prática suas habilidades, seus dons, desenvolvem capacidades superiores. Por isso que as atividades mudam, né? Então, hoje a gente tem atividades de meditação, atividades de contemplação, atividades, né, de cura, atividades de leitura, atividades de todo tipo, que a gente não tinha antes. Né? Tinha, mas não era nessa proporção e com essa finalidade, com a finalidade de o ser crescer. E não simplesmente achar que ele está fazendo isso porque ele está... É uma falsa espiritualidade, né? De vez em quando eu vou orar, né? Não, aquilo se torna uma rotina, se torna a vida do ser. Acessar o seu mundo interno se torna uma vivência. Então, é esse o papel da inteligência ativa, junto com os nossos irmãos, né, maiores, que trazem, através desses portais multidimensionais, aquilo que a gente precisa para mudar a nossa visão de mundo. Então, esse é um momento super importante para a gente aproveitar, para a gente aprender novas formas de trabalhar. Né? Então, a gente ser mais criativo vai exigir o quê? Que a gente desperte aquele mago, né? Que a gente desperte aquela alquimia da transformação, que a gente não fique esperando, que a gente tenha a autenticidade suficiente para fazer uma determinada tarefa diferente do que a gente estava acostumado. Então alguém fala, não, mas você não vai lá fazer de novo aquele curso, aquela consultoria, porque não existe mais aquele ser. Né? Então a resposta é, aquele ser não existe mais. Né? Não quer dizer que eu não posso fazer aquilo, mas aquilo vai ser de outra maneira.
Por quê? Porque está em a inteligência ativa está me mandando para outro lugar, para fazer de outra maneira. Então aquilo não corresponde mais à versão atual do ser. E a gente não tem que ficar se sentindo triste ou culpado, né? Como algumas pessoas disseram, não, mas a gente vai ter que abandonar, né? Aquela tristeza. Vou ter que abandonar aquelas tarefas, vou ter que abandonar aquelas pessoas, largar todo mundo para trás. Não, você não vai largar ninguém, não vai abandonar a tarefa, nada disso. Você só está atuando a partir de um outro nível de consciência e você vai estar observando aquilo que você fazia de uma maneira mais autêntica, porque você está mais próximo do seu eu superior. Antes o seu eu superior estava aparecendo, vamos imaginar que o eu superior vinha de vez em quando, né? De vez em quando ele vem, fala uma coisinha no seu ouvido. Será que não é melhor você deixar essa atividade para lá, né? Você vai continuar repetindo? Tá. Então, o eu superior vinha de mansinho, te dava um chacoalhãozinho. Com essa energia da inteligência ativa, o eu superior fica chacoalhando o tempo todo, porque ele não tem mais separação. Você começa a viver o eu superior que vem, que você faz e você começa a ser aquilo. Então essa diferença da nova Terra é que as pessoas vão ser elas mesmas, porque elas não têm mais tempo. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo para ter alguma coisa no meio do caminho. Né? O ser fala assim, não, mas será que eu preciso fazer mais esse MBA para poder aperfeiçoar, né, aquela palestra, né? Será que eu vou ter que ficar fazendo palestras 20 para falar a mesma coisa, para poder treinar? Não, gente, ninguém vai ficar mais nesse mundo de repetição. Porque nesse novo mundo e com a inteligência ativa, não tem repetição. Então, você aprendeu uma coisa, fez, o eu superior, ele vai falar para você, o suficiente. Não, mas será que eu tenho que fazer mais 10 vezes? Não. Isso aqui é o suficiente, porque tem mais coisa para aprender, não tem tempo para ficar parado nisso aí. Isso aí já é o suficiente. Então, o eu superior vai guiando, a energia superior vai guiando e vai te fazendo passar cada coisa, você vai percebendo, vai aprendendo. Por quê? Porque quem tem que aprender? Quem tem que aprender, gente? Nós mesmos. Nós mesmos temos que aprender. Se a gente não sentiu aquilo, não viveu o eu superior, não entendeu a inteligência ativa, não está percebendo como isso está operando, não sabe que ação tomar, aquilo vai continuar te trabalhando, até que você se permita conduzir, se deixar conduzir por aquela ação e ir para o mundo e ser aquilo. Você viu do planeta tal, ok, muito prazer, tal. Ok, e você está sendo aquilo. E acabou. Então está fazendo aquilo que a egrégora está solicitando, que todos os seres que estão ali estão necessitando do canal para emitir, irradiar, fazer, etc. Receber e transmitir. Se a inteligência está tentando atuar e o ser está lá atrás que eu digo é inconsciência, né? E ele está, não, mas eu vou me matricular no curso daquela faculdade que não tem alunos. Mas eu vou. Não tem ninguém, mas eu vou. Né? Vou ser o aluno que vai ficar lá, gastando tempo. Então, esse movimento tem que ser inteligente, gente, porque se não tem aluno lá, não tem ninguém, o que você vai fazer lá? Né? Tem que seguir os sinais, né? Tem que seguir os sinais. Então, o 3, quando aparece o 3 de celebração, né? É mostrar para a gente que a gente está no momento de celebrar, está no momento de manifestar, está no momento de ser quem somos, está no momento de ir para o mundo, porque Deus fala assim, né? Eu já te coloquei muitas coisas, então você vai, esses conhecimentos você vai disseminar, você vai aprender, você vai fazer com eles um monte de coisas. Então a gente vai fazer, mas sendo. Não é que a gente está transferindo o que está no livro, a gente está sendo aquela inteligência, a gente está vivendo aquela energia.
A gente entendeu que sem o terceiro raio, o segundo e o primeiro unidos, a vontade, a sabedoria e esse da Rovena, né? A inteligência, a ação no mundo é vazia. É aquele noticiário que você assiste e ele fala: amanhã, talvez, o clima vai ficar mais úmido. Tá, e daí? Amanhã vai ficar mais úmido o clima? E aí? Aí você fica esperando o dia seguinte, aí no dia seguinte abre o maior sol. Aí você fala: aquele cara não falou que ia ficar mais úmido? Mas o maior sol é seco pra caramba. Então, é isso, gente. A inteligência ativa, ela vai, você, com a inteligência ativa, vai falar: hoje vai fazer sol. E você vai sair e vai estar sol. Essa é a inteligência ativa, porque nós temos a capacidade de cocriação. Né? Então, essa experiência eu fiz várias vezes, gente. Lá atrás, né? Quando me vinham essas informações, não, agora testa. Testa para ver se o clima não muda. Aí, o tempo fechado. Nossa, está abrindo o sol. O tempo maior fechado, eu falando comigo mesmo. Nossa, está abrindo o sol, está vendo um sol maravilhoso. Acontece, gente, por quê? Porque nós somos co-criadores. E a força divina, a inteligência divina vem porque ela quer que a gente faça isso. Ela quer que a gente faça, faz o teste. Ai, não sei, será? Meu Deus, eu vou mexer a lua de lugar. Será que eu vou mudar o sol de lugar? Faz. Faz. Então, cada um de nós faz o teste. O teste da inteligência ativa é: eu vou mudar a minha ação e vou ver o efeito. Né? Então, faz. Faz. As consciências imateriais, elas são fenomenais, porque elas fazem isso. Então, as consciências imateriais que já transcenderam a matéria mais densa, elas estão abrindo o sol lá de cima, né? Tá tudo isso lá. A gente se conecta com elas, você está trazendo o sol para cá. Porque você está se conectando à consciência, gente. A consciência cria a realidade. Então não precisa de cientista nenhum, nós temos que fazer esse experimento. Eu estou me conectando à consciência, Rovena. Faça isso, gente. Rovena é uma consciência. Inteligência ativa. Utilize a cor rosa. Como a gente pode fazer isso, né? Então a gente pode se colocar nessa cor rosa. Mas não é se colocar, não é você colocar um monte de roupa rosa, penduricário rosa, nada disso. Porque isso é matéria, isso é matéria. Você está colocando no corpo uma cor, sem a consciência não vai ter nenhum efeito. Né? Então você vê aquela pessoa desfilando de rosa e fala Rovena, tá. Sem a consciência a cor é inútil. Com a consciência ela vai operar. Aí você pode colocar a roupa rosa porque ela vai ter sentido. Mas o que a gente faz? A gente trabalha na nossa meditação, entra num estado de introspecção, eleva a nossa energia, nossa mente, nosso cérebro tem que estar num estado mais tranquilo, um estado que a gente chama de estado alfa, né? Não pode estar, a nossa mente não pode estar no consciente ativo, como eu estou falando agora aqui. Ela tem que estar relaxada. Você entrando nesse estado, que é o estado de meditação, a gente começa a meditar, se acalmar, e aí você vai trazer essa cor rosa e vai imaginar que você está dentro dessa cor rosa. Você está mergulhado nessa cor rosa. Você está dentro de uma esfera rosa, uma esfera de luz rosa. E você vai trazer à sua consciência a intenção do contato com essa consciência. Rovena, que é uma mestre, né, uma mestra dessa energia desse raio. Quando você faz isso, você ativa a energia. Essa energia vai operar em você com a intenção, você vai colocar a intenção de você evoluir, de você crescer, e essa energia te trazer a inteligência. Eu não estou conseguindo, o que eu faço? Não estou conseguindo. A energia não está trabalhando em você. Você muitas vezes está numa mente, né, concreta e não está conseguindo abrir um espaço subjetivo na sua mente para criar, para a criatividade. Então a percepção fica reduzida.
Quando a gente faz isso, a energia vai atuar e vai permitir a gente expandir a nossa mente, nossa consciência, nosso mundo. E aí as energias podem trabalhar. E aí a gente vai fazendo isso, vai permitindo isso e vai deixando que isso permeie o nosso ser e, feito isso, você solta. Aí você começa a perceber o movimento da inteligência sobre você diante de ações que você precisa tomar e que não está conseguindo. E aí você vai buscar fazer aquilo que você faz de uma maneira diferente, sempre seguindo o eu superior. Porque às vezes o eu superior está pedindo que você fique quieto, que você medite, que é uma atividade inteligente, a meditação. As pessoas acham, não, mas eu estou lá, não estou fazendo nada. Não, aí que se engana. Porque é ali que você está fazendo muito mais do que se você estivesse caminhando, né, com os personagens na rua, sem a organização energética necessária. Então, se organizar energeticamente é fundamental para a ação, porque senão você vai tomar uma ação que não vai gerar nada ou que vai te trazer desconforto, porque não é aquilo que você tem que fazer. Então, o momento agora, né, com esse terceiro raio, é de a gente tomar a ação, mas a gente buscar tomar a ação o mais inteligente possível. Gratidão.